aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Agora, perguntando pra você também sobre o outro enfrentamento que você teve mais pra frente. E aí, com a sua experiência, né, cara? Você trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo, né? Filho de quem é? De Antônio Lopes, tudo mais. E aí você teve um enfrentamento como treinador com o Fernando Diniz, né? Que é um treinador que propõe coisas diferentes. Primeiro, foi 3-0, né, pro Fluminense contra o Audax. Como é que é enfrentar esse Fluminense? É outra parada? É um negócio diferente? Ou não? É um estilo de jogo que você já tinha observado em outro momento? Como é que é isso? Cara, assim? O Diniz realmente é muito diferente enfrentar o Diniz. Em 2014, eu fui campeão brasileiro na Série C do Macaé. E joguei contra o Diniz. Foi a primeira vez que eu vi aquela coisa assim, totalmente diferente, né? Joguei contra o Diniz, ele tava no... Era uma parceria do próprio Audax, o Diniz ficou muito tempo no Audax, né? E aí o que acontecia? Nos brasileiros, no segundo semestre, o Audax, como não tava na época na Série D, fez parceria com o Guaratinguetá. E aí ele foi dirigindo o Guaratinguetá. Nós classificamos até em 4º lugar no Campeonato Brasileiro e acabamos sendo campeões depois da Série C. O grupo, eram 10 no grupo, né? A Série C, naquela época, eram 2 grupos de 10 e aí classificavam 4. Nós ficamos em 4º, eles ficaram em 5º. Eles nem classificaram. E naquela época, o time do Diniz, que foi praticamente o time que depois, 2 anos depois, eu acho que foi vice-campeão paulista, né? Era Rafinha, Ítalo, Sidão, Camacho. era aquele time todo. Camacho, era um baita de um time. Era o melhor time da chave. Por isso que eu acho que o Diniz evoluiu muito também de lá pra cá. Os jogos, se você pegar o histórico dos resultados do Diniz naquele ano de 2014, ele ganhava de 4-0, perdia de 4-0. Era assim, muita alternância, entendeu? E eu dei azar de ter perdido de 4-1 pra ele. E assim, foi uma coisa Isso que me chamou muita atenção. Né, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Sim, eu acho que ele evoluiu bastante, mas já fazia uma coisa muito diferente, né? E depois daquele jogo eu comecei a estudar bastante o Diniz. E desde aquela época já me chamou muita atenção. Em 2016, eu me lembro, eu tava sem trabalhar, uma época. Fui pra São Paulo pra fazer um estágio com ele, porque realmente eu gostei do que eu vi. Aproveitei que eu tava sem trabalhar, fiquei 10 dias fazendo um estágio com ele. Na época ele já tava na Oeste, que também era uma parceria do Audax com a Oeste. Aproveitei que tava o Dorival no Santos na época, fiquei 10 dias com ele, 10 dias com o Dorival no Santos, 10 dias com o Cuca no Palmeiras na época. Caramba, olha só. Então é isso. O Cuca na época foi campeão brasileiro, eu já tinha trabalhado com o Cuca no Curitiba também, tinha uma amizade, o Dorival é um cara fantástico, né? Um cara fenomenal também, então foi muito legal. E assim, desde essa época eu já estudo, vi esses 10 dias de treino, né? Gostei muito do que ele faz, né? E é sempre muito difícil jogar contra o Diniz. Eu fui voltando ao jogo do Audax, né? Eles vinham numa fase até não muito boa ali. Foi o jogo praticamente que eles decolaram. Foi o jogo que eles ganharam da gente de 3-0. Foram 3 gols do Cano, até o Cano também tava sem fazer gol. É verdade. Eu narrei esse jogo, eu acho, cara. E aí a gente tava bem no jogo, até tomamos um gol no início, um gol de fora da área do Cano, que é difícil, eu tinha trabalhado com o Cano também no Vasco, né? E conhecia bem o potencial dele. E aí depois do 1-0 nós tivemos chance até, me lembro que teve uma chance com o Caio Christian, que entrou cara a cara e tal. Aí eles fizeram um gol no finzinho do primeiro tempo, virou 2-0, aí praticamente mataram o jogo, né? E aí no segundo tempo fizeram o gol aos 43, 44 também, 3-0. Mas é muito difícil, você tem realmente que se precaver, que fazer um estilo diferente, né? O que eu vejo de diferente muito do Diniz O que, assim, especificamente? O que ele faz? O básico, assim, né? Logicamente. Primeiro que o trabalho dele, pelo que eu acompanhei esses 10 dias, e pelo que eu tenho de informações também, até atuais, ele não mudou muito em relação a isso. Ele faz um trabalho que, assim, não seria taxado, assim, de moderno, como é taxado por... Como os trabalhos modernos são, né? Ele é um cara que trabalha muito campo aberto o tempo inteiro, que hoje em dia pouca gente faz isso, né? Por isso que eu digo assim, futebol, cara, não existe o certo e o errado. Cada um tem que trabalhar da sua forma, né? E ter a convicção daquilo. E ele é um cara de muita convicção. Sim. Ele não escuta o que os outros falam, ele tem muita convicção no trabalho dele. E eu acho isso muito bacana. Ele é um cara que trabalha muito campo aberto, muita repetição, treinos longos, que hoje em dia vai um pouquinho contra a maré, né? Treinos muito longos, treinos repetitivos, campos abertos.
E ele insiste bastante naquilo. Ele é um cara que tem que ter um apoio. É campo aberto pra explicar pra galera, porque tem o campo reduzido, campo inteiro, treino alemão, né? Exato. Campos reduzidos que hoje em dia são mais trabalhados em campos reduzidos. Mas assim, eu acho que nada é proibido. Por exemplo, hoje em dia muita gente é taxado de antigo quando faz um coletivo. Isso. Eu acho que tem um momento de se fazer um coletivo. Você vai ter uma semana cheia, de repente você quer observar. Eu gosto em alguns momentos, por exemplo, quando eu tô em dúvida, eu gosto de fazer 3 tempinhos de 15. Aí, quando eu tenho uma semana cheia, eu gosto de fazer isso. É bom que você motiva até os teus atletas que estão na reserva e tal. Aí você faz várias mudanças, você faz alterações, Então, depende do objetivo que você quer cumprir. Eu acho que no futebol nada é proibido. Hoje em dia tá uma coisa de que muita coisa é proibido e não existe isso. Você chega ao sucesso de maneiras diferentes. Não existe uma regra só pra chegar ao sucesso. Sim, né? Exatamente. E o Diniz é um cara que eu admiro muito por isso. Ele tem a convicção dele, tomou muita porrada, né? Tomou muita porrada de mídia e tal. Até hoje, manteve ali a linha de raciocínio dele, que eu acho que é a linha que ele acredita. Eu acho que tem que ser isso. Eu não vou poder fazer o trabalho dele, porque ele... Característica, Exato, E assim, eu quero aprender muita coisa, aprendi muita coisa com ele até, mas eu não posso copiar ele. Eu acho que a cópia, você tem que ver o que te presta, né? O que você acredita e seguir no teu trabalho. Mas assim, voltando um pouquinho mais pro direto, o que eu vejo mais diferente dele no geral? Isso. A maioria dos treinadores, eu também, né? Uma coisa bem básica, só pro pessoal de casa entender. Você trabalha, normalmente, a bola tá num lado do campo, né? Você tenta rodar a bola pro lado contrário do campo pra você pegar o adversário desprevenido e tal. Ele faz justamente o oposto. Ele povoa um setor do campo, ele bota ali 5, 6 jogadores no mesmo setor de campo, ele faz uma coisa que pouca gente fala. Por exemplo, eu joguei contra ele, vejo ele fazer também. Você pode ver nos jogos do Diniz que muitas vezes os dois extremos estão do mesmo lado. Isso aí é muito interessante dele. Sim. Ele bota os dois extremos do mesmo lado, muitas vezes, coisa que pouca gente fala. E aquilo ali dá certo com a repetição dos treinamentos. Os jogadores vão acreditar porque ele tem aquela convicção, né? Então os jogadores vão acreditar naquilo e acaba dando certo. Então... É um cara que realmente tem o jogo dele próprio, ele não imita, eu já vi até em entrevistas dele, muita gente compara ele ao Guardiola, cara, ele não tem nada a ver, na minha concepção. Ele não imita ninguém, ele tem o estilo próprio dele, né? Eu já vi até ele falando que vai escrever um livro e tal, que tá sendo muito incentivado. Eu acho muito legal, mas assim, ninguém nunca vai ser igual a ele. Cada um tem o seu estilo, não adianta você querer copiar, né? Ninguém é igual ao Guardiola. O Guardiola é o Guardiola. E assim, pelo que a gente recebeu aqui de jogadores que estão com o Diniz agora no Fluminense, além do trabalho que é dele, como você mesmo disse, ele faz um trabalho, se você olhar ali, cara, trabalhou anos 90 ali. Só que ele parte muito também do jogador, né? Tirar o peso do jogador. Isso. Falar pro cara, amigo. Às vezes, joga, vai pra dentro. Às vezes um jogador que a opinião pública entende que é um jogador fraco, e ele fala desse cara e fala, você vai, dá moral pra ele. Foda-se os outros. Então ele parte de mudança do jogador pra mudar o jogo, né? Sim. E tem muito essa questão também que me chamou a atenção quando o Guga teve aqui, dos treinos de saída de bola, né? Guga. De repetição, assim... Ele coloca até mais jogadores pra marcar a saída de bola. Os treinos que eu via dele, exatamente. Ele faz aquela repetição. Se ele tiver que fazer de 9 a meio-dia, ele faz de 9 a meio-dia. Vai ter que sair jogando. Vai ter que sair. E ele já tem umas costas largas, porque todo mundo viu que deu certo, né? Então os jogadores acabam acreditando, né? Isso nada mais é pra ganhar espaço lá na frente. Né? Exatamente. Faz todo mundo pra cá. Exatamente. Indução, né? Que a gente fala, né? Indução, Exato. Pô, eu gosto muito desse papo de bola, assim. É fera demais.